Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre a Escola Literária Barroca, especificamente aqui no Brasil, tá? O Barroco no Brasil. Vamos lá? O Barroco no Brasil tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial do Barroco é a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, nós temos quem? Aleijadinho, que foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Então, nós temos aí esse contexto inicial, né, do Barroco no Brasil, lá no século XVII, tá? E nós temos Bento Teixeira com a sua obra Prosopopeia, e nós temos também outro artista dentro do campo arquitetônico, o Aleijadinho, tá? E ele foi, sem dúvida, ele é um dos mais importantes aqui para nós, tá certo? Vamos olhar então o contexto histórico, né? Vamos ver aqui o resumo. Então, foi durante o período colonial que o Barroco floresceu no Brasil. A capital Salvador, né, que foi a primeira capital do nosso país, foi transferida para o Rio de Janeiro, né, que é a nossa segunda capital. E com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no Brasil, no país, né, aqui no nosso país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou o quê? Um forte desenvolvimento econômico. Tá? Então aí o Brasil já está começando a se desenvolver economicamente. Tá? Então nós temos aí com a mudança para o Rio de Janeiro, na área litorânea ali, né, também, houve esse aumento de população. E o foco aqui que eles queriam era o ouro. Né? Então, com essas explorações aí foi aumentando e a economia foi se desenvolvendo. Então, vamos lá. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com Aleijadinho na escultura e arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. Então lá em Minas Gerais, né, que foi o local de maior concentração por causa das jazidas de ouro, né, foi se desenvolvendo ali o que? O Barroco. No meio daquele turbilhão, né, nós temos esse grande arquiteto Aleijadinho, escultor. Tá? Aleijadinho é porque ele era uma pessoa com deficiência. Ele acabou se tornando conhecido por conta disso, né, porque não foi uma limitação para ele, essa deficiência, né? Foi e sim um incentivo, um empurrão para que ele se tornasse grande. Tá? E nós temos também o mestre Ataíde, né, na pintura. Então, Aleijadinho fez grandes obras, grandes igrejas, né, grandes arquiteturas, grandes esculturas, tá bom? Então ele vai ser sempre recorrente aqui. Vamos lá ver as características aqui do Barroco no Brasil. As principais características do Barroco literário brasileiro são linguagem dramática, tom mais dramático, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, né? Arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Então nós temos aqui, né, várias características, tá? Uma delas é uma linguagem mais dramatizada, né, mais melodramas, assim, né, mais rebuscada também. Tá? O racionalismo faz parte dessa literatura, né, algo mais racional, né, mais ali no campo das ideias, né, exagero, rebuscamento. Também temos as figuras de linguagem, porque elas são importantes para a literatura, porque geralmente, né, quando a gente falou lá do trovadorismo, eles usavam as figuras um pouco para suprimir ali o que eles queriam passar dentro de um tipo de cantiga. E não é diferente hoje. Quando a gente não quer dizer de fato ser direto, a gente meio que
dá uma suavidade para o tom, e as figuras de linguagem fazem isso, tá? Nós temos também ali a união do religioso e do profano. Lá em Portugal eles eram separados, né? Era sempre um ponto e outro tópico, né? E aqui não, aqui já tem uma junção desses dois dentro das obras, tá bom? Então é isso, são essas características aí que vai permeando o barroco brasileiro. Então nós temos aqui um exemplo de dois dos principais autores, né, e obras escritas por eles aqui no nosso país, tá? Nós temos o Bento Teixeira, já falei, né, que ele foi lá de 1561 a 1618, nascido no Porto, né, Portugal. Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia, tá, que inaugurou o movimento do barroco literário no Brasil. Esse poema épico, com 94 estrofes, exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Por ele ser de nacionalidade portuguesa, né, a sua obra foi inaugurada, né, aqui no nosso país, com esse poema aí de 94 estrofes, né? Então, por isso que teve aí esse início dessa escola aqui no nosso país, tá? Nós temos também Gregório de Matos, tá? De 1633 a 1696. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade, e por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno, tá? Então Gregório de Matos é o grande lá chamado Boca do Inferno. Por quê, né? Porque ele meio que usava essa parte macabra, assim, da morte, né? Do profano também, dentro dos seus textos, tá? E ele teve esse apelido aí que perdurou até hoje. A arte barroca no Brasil. Minas Gerais foi o centro mais emblemático do barroco no Brasil. No entanto, podemos encontrar influências desse estilo em outros locais do país. Em Minas Gerais, além de Aleijadinho, o grande nome da arte barroca mineira, destacam-se as pinturas do mestre Ataíde. É possível encontrar as obras de Aleijadinho, né, em 1730 a 1814, em diversas cidades mineiras, tais como Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei e etc. Ele ficou conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, em talhes, em madeiras, altares e igrejas. Nessa imagem aí é um exemplo, né, uma fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que é obra do Aleijadinho, tá? Essa igreja aí, ó. Observem aí na imagem essas características barroca também, tá? Então, a arte barroca no Brasil, ela também está espalhada em diversas igrejas coloniais mineiras. Encontram-se as pinturas de cores vibrantes do mestre Ataíde, tá? De 1762 a 1830. Então nós temos aí essa presença de cores, né, vibrantes, cores quentes, né? A Virgem, nessa pintura aí, a Virgem entrega o menino Jesus a Santo Antônio de Pádua, né? Detalhe da obra do mestre Ataíde na matriz de Santo Antônio em Ouro Branco. Então observem aí, olha a perfeição dessa obra, né? E tem esses traços do barroco. Às vezes é o mais angelical, né? Mais rechonchudinho, gordinho, tá? Também é uma característica. Vamos lá? Então vamos para o nosso exercitando. Olha aí. O barroco português ele teve início com a morte em 1580. No Brasil, ele teve início com a publicação da obra de Bento Teixeira. E aí, a opção que preenche corretamente as lacunas foi Gil Vicente, que morreu? Foi Eustáquio, a obra? Fernão Lopes, que morreu? Música do Parnaso, né? Música do Parnaso. E aí, Bocage, Boca do Inferno, Sá de Miranda, História da Custódia do Brasil, Luiz Vaz de Camões e Prosopopeia. Qual dessas aí é a alternativa correta? Luiz Vaz de Camões, né? O barroco português teve início com a morte de Luiz Vaz de Camões em 1580
No Brasil, ele teve início em 1601 com a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Tá? O Barroco português tem início aí em 1580, como já falei, um dos maiores escritores da língua portuguesa, que é o Luís Vaz de Camões, que pertencia ao movimento literário anterior, que é o classicismo. Tá? No Brasil, o Barroco começa em 1601 com essa obra Prosopopeia. Lembra lá daquele texto extenso e um poema épico escrito por ele, tá? Por Bento Teixeira. Vamos para a próxima. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende poesia épica amorosa e obras dramáticas, poesia satírica e contos burlescos, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica, poesia confessional e autos religiosos, ou poesia lírica e teatro de costumes. E aí? Seria o quê? Na obra de Gregório de Matos nós temos poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Gregório de Matos escreveu mais de 700 poemas religiosos, amorosos, satíricos. Né? Apenas para citar alguns dos mais representativos, nós temos A Jesus Cristo Nosso Senhor, que é um poema sacro, A Mesma d'Ângela, que é um poema amoroso, e Triste Bahia, que é um poema satírico. Lembrando que Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno justamente por causa dos seus sonetos satíricos, porque é aqui que ele vai fazer uso do seu lado mais obscuro, né? Ele vai usar mais essa parte da morte, né? Mais da podridão em si, entendeu? Mas algo mais centrado ali no que ele quer expressar. Por isso, Boca do Inferno, tá bom? Não se esqueçam. Gregório de Matos, Boca do Inferno, tá? Então, pessoal, esse foi um pouco do contexto do Barroco aqui no Brasil. Para você se apropriar melhor desse assunto, né, desse conteúdo, você pode retomar essa aula lá na plataforma Eduque. Você pode rever, anotar os pontos, tá bom? Rever aí se exercitando também para treinar um pouco, tá? Porque essas escolas elas vão fazer parte das nossas vidas no decorrer da nossa vida acadêmica, tá? Então, é isso. Até a próxima.